Olá amigos, no último vídeo que eu publiquei viram-me fazer uma panorâmica e dei-vos uma pequena explicação de como é que ela se fazia. E na altura prometi-vos dar-vos mais ideias ou ir mais fundo na forma como se faz essas panorâmicas. Hoje é isso que eu pretendo fazer, mostrar-vos um bocadinho mais em detalhe como é que eu construo as minhas panorâmicas. Para isso vamos usar esta paisagem maravilhosa aqui da zona de Paço de Arcos e poder-vos mostrar mais em pormenor não só a captação, mas também a pós-produção através de um editor de fotografia. Para fazer fotografias panorâmicas, a melhor forma de captar as imagens é com a máquina na vertical em vez de na horizontal, porque vamos apanhar muito mais fotografia em altura, portanto na vertical, podendo depois aproveitar melhor na pós-produção quando a juntamos. Veremos isso na pós-produção. Outro aspecto importante para a captação da imagem, sobretudo para ter uma boa imagem quando se faz a junção das várias fotografias, é a forma como rodamos ao fazer a fotografia. Essa rodagem deve ser feita de uma forma como se rodássemos ao longo do eixo que passa no sensor da máquina. Outro aspecto importante quando captamos as fotografias é que as fotografias fiquem sobrepostas pelo menos um terço, para que depois, quando as juntamos, elas ficarem uma junção ótima, sem defeitos. Portanto, quando tiramos a primeira fotografia, ao tirarmos a segunda, um terço da segunda tem que ser sobre aquilo que fotografámos na primeira e assim sucessivamente. Isto, como eu vos disse, é importante e vão ver depois na junção como é que o software de edição vai trabalhar essas fotografias. Também repararam, quando eu tirei a conjunto de fotografias, a primeira fotografia meti a minha mão à frente e depois de tirar a última também meti a minha mão à frente. Isto serve para quê? Serve para nos ajudar depois, mais tarde, se tirarmos várias panorâmicas, percebermos onde começa e onde acaba o conjunto das fotografias que vamos aproveitar depois na pós-edição. Se tirarmos várias seguidas, para depois escolhermos a melhor, obviamente que se tivermos ali um separador para perceber onde é que começa a primeira e acaba depois na última e depois a nova sequência, com a utilização da mão como separador, vai nos ajudar muito nessa edição. Um ponto que eu referi no último vídeo é que todas as fotografias têm que ter uma exposição uniforme. Como é que isso é feito? Primeiro, faço uma fotografia e vejo qual o nível de exposição que essa fotografia tem, ao nível da velocidade e da abertura. Depois, normalmente essa fotografia faço-a em prioridade à velocidade. Depois de ter os valores corretos, mudo a máquina para modo manual, seleciono a velocidade e a abertura que medi anteriormente e mantenho esse valor em manual em todas as fotografias. Ou seja, todas as fotografias vão ser tiradas com a mesma velocidade e com a mesma abertura. Obviamente que o ISO também deve ser constante. Um outro aspecto importante também é pré-focar num ponto que nós queiramos, de forma a ter a fotografia o mais focada possível, e depois de pré-focado manter a focagem em manual, ou seja, não variar a focagem ao longo das fotografias, para não ter algumas fotografias focadas num determinado ponto e outras noutro ponto. Vamos ver aqui como é que eu fiz neste caso. Depois de registadas as fotografias, vamos passar à fase de edição. Podem ver por aqui que eu estou a usar o Adobe Lightroom para fazer a edição das minhas fotos. E vamos começar por este painel. Neste painel encontramos todas as fotos que eu registrei e de onde podem já ver uma das primeiras indicações que eu vos dei, nomeadamente a utilização da mão. Como veem, tirei aqui uma sequência de fotos, como veem aqui nesta seleção,
e depois tirei uma segunda seleção de fotos. Ora bem, esta seleção e esta estão separadas exatamente pelo posicionamento das mãos para me distinguir entre uma e outra das seleções. Escolhido agora o conjunto de fotografias que eu quero usar para construir a minha panorâmica, daquelas que vimos anteriormente, vou-vos chamar a atenção de um aspecto que falei na altura em que fiz as fotos. Ou seja, cada uma destas fotos deve cobrir pelo menos 1/3 daquilo que foi registado na foto anterior. Reparem que nesta foto que temos aqui, que é a primeira da sequência, ao olharmos para a segunda foto, vimos que esta parte da fotografia, esta primeira parte, já estava coberta aqui na primeira. E assim sucessivamente, ou seja, a terceira foto tem partes da imagem que eu já tinha registado na segunda. E da quarta em relação à terceira e assim sucessivamente. Ou seja, todas estas fotos estão a cobrir parte, pelo menos 1/3 de cada lado, da foto anterior que foi registada. Agora que já temos as fotos que pretendemos utilizar para criar a nossa panorâmica, serão estas 6 que estão aqui selecionadas, podemos usar uma função do próprio Lightroom chamado Photo Merge. E o Photo Merge, nas duas opções que temos aqui uma de panorâmica e é essa que vamos escolher. O próximo passo que aparece é este painel, onde iremos ver uma pré-visualização de como é que ficará a nossa panorâmica. Temos aqui algumas opções que podemos selecionar para alterar alguns destes parâmetros, não é importante nesta altura, e se realmente estamos satisfeitos com aquilo que vemos aqui, basta carregar nesta opção de Merge e automaticamente o Lightroom começa a criar a nossa panorâmica, como vemos aqui no canto superior esquerdo. Agora é só aguardar para ver o resultado final. E pronto, aqui temos o resultado final da junção das 6 fotografias, criando a nossa panorâmica. Agora é só uma questão de queremos melhorar a nossa imagem, indo aqui ao modo de Development e aplicar algumas correções ao nível da exposição, do contraste, da nitidez, tudo aquilo que a gente achar que é importante para ter um resultado final. Como veem, está aqui a nossa foto já pronta. Por fim, queria-vos chamar a atenção de um aspecto que referi na altura da captação das imagens, ou seja, a utilização da máquina na posição vertical, de onde resultaram estas 6 imagens, versus a utilização da máquina na horizontal, de que resultaram estas 5 imagens. As duas panorâmicas resultantes, apesar de englobarem praticamente a mesma amplitude da paisagem, vai-vos mostrar um efeito completamente diferente. Ou seja, a panorâmica que resultou das imagens verticais respira muito mais, ou seja, tem muito mais informação do primeiro plano e não parece tão achatada como vemos na segunda imagem que foi captada com as imagens na horizontais. Portanto, em resumo, utilizem sempre a máquina na vertical, que os resultados de certeza serão melhores. E foi assim, meus amigos, que aprendemos hoje mais uma técnica fotográfica para fazer boas fotografias. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Beijos e abraços.